Ok, então no último vídeo eu introduzi vocês a regra do produto, e a gente viu que quando eu tiver uma função que ela é a multiplicação de duas outras funções, que a derivada dessa função, você simplesmente pega a derivada da primeira, multiplica pela segunda e soma isso à derivada da segunda vezes a primeira, certo? Então vamos fazer alguns exemplos disso. Deixa eu mudar de cor. Vamos dizer então que eu tenho a função 10x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 7. Tudo isso multiplicado por 20x à oitava menos 8. Bem, a derivada disso vai ser, eu pego a derivada do primeiro termo, 30x ao quadrado mais 10x, e a derivada de menos 7 é 0. Eu multiplico isso pelo segundo termo, 20x à oitava menos 8. E eu somo isso à derivada do segundo termo, que é 160x à sétima, e a derivada de 8 é 0, multiplicado pelo primeiro termo, 10x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 7. Vamos fazer só mais um. E vamos fazer aqui, vou dar a função, deixa eu pensar. Vamos usar y para não ficar muito igual. E vamos misturar as regras. Vamos misturar a regra geral, a regra da cadeia com a regra dos produtos. Então vamos dizer que eu tenha a função x ao quadrado mais 2x. Tudo isso elevado à quinta, né, regra das cadeias. Eu espero que isso já esteja ficando mais natural para você. Tudo isso multiplicado por 3x a menos 3 mais x ao quadrado. Tudo isso elevado a menos 7. E eu quero saber qual é a derivada. Bem, isso aqui são duas funções se multiplicando, né? Então, primeiro, você sabe, eu tenho que fazer a derivada do primeiro termo. Bem, isso aqui é uma função em relação à outra. Então, qual vai ser a derivada desse cara? A derivada desse cara vai ser primeiro a derivada do termo de dentro, 2x mais 2, multiplicado pela derivada do termo de fora, vezes 5x ao quadrado mais 2x, certo? E essa é a derivada do primeiro termo. Então, eu multiplico agora pelo segundo termo, 3x a menos 3 mais x ao quadrado, tudo isso a menos 7. E eu somo isso ao... vamos ver aqui. Eu somo isso ao primeiro termo sem modificar, né? Não importa muito a ordem. Ao primeiro termo sem modificar, multiplicado pela derivada do segundo termo. Mas esse segundo termo também cai na regra da cadeia. Então eu vou ter que fazer a derivada do de dentro, que vai ser menos 9x a menos 4 mais 2x. Tudo isso multiplicado pela derivada do termo de fora, que é menos 7 vezes 3x a menos 3 mais x ao quadrado elevado a menos 8. Certo? E esse menos 7 aqui, vamos deixar isso aqui mais bonitinho. Porque essa foi meio longa. Vamos deixar isso mais bonitinho. Então a minha derivada vai ser 5, que multiplica 2x mais 2, x ao quadrado mais 2x, 3x a menos 3 mais x ao quadrado elevado a menos 7. Esse mais com esse menos vira menos. 7, que multiplica x ao quadrado mais 2x à quinta, menos 9x a menos 4 mais 2x, 3x a menos 3
mais x ao quadrado, tudo isso a menos 8. Certo? Então essa foi uma mistura legal da regra da cadeia com a regra dos produtos. E eu acho que... Vamos agora... Será que eu tenho tempo? Acho que eu tenho tempo, sim. Eu só fiz duas derivadas. Vamos entrar aqui na regra da divisão. E eu acho essa regra aqui, a regra da divisão, eu acho ela meio inútil. Porque a gente vai ver aqui que a regra da divisão nada mais é do que a regra do produto. Na verdade, a gente já fez a regra da divisão, a gente só não percebeu. Então vamos supor que eu quero saber a derivada de, sei lá, x ao terceiro menos 5x à quinta elevado ao cubo. Vou misturar a regra da cadeia de novo. Tudo isso sobre 2x mais 5, tudo isso à quinta. Certo? E eu quero saber a derivada disso. Bem, isso aqui, vamos lembrar dos nossos expoentes. Se eu tiver, por exemplo, não x, não quero confundir vocês. Se eu tiver, por exemplo, o número 7 a menos 1. O que é esse expoente menos 1? O que significa? Não significa que você tem que inverter? Isso é a mesma coisa que 1 sobre 7? Então, vamos fazer isso com esse. Isso aqui, ó, isso aqui não é a mesma coisa que x ao cubo menos 5x ao cubo à terceira multiplicado por 2x mais 5 elevado a menos 5? É a mesma coisa, porque um expoente negativo significa que você tem que inverter. Então, isso aqui a gente volta na regra dos produtos, né? Isso aqui a gente volta na regra dos produtos. Eu faço a derivada do primeiro termo. Bem, a derivada do primeiro termo a gente vai ter que fazer a regra da cadeia. Então, é a derivada do termo de dentro, que é 3x ao quadrado menos 25x à quarta, multiplicada pelo termo de fora, que vai ser 3x ao cubo menos 5x à quinta ao 2. Né? Tudo isso multiplicado pelo segundo termo sem alterar, que vai ser 2x mais 5 elevado a menos 5, multiplicado pela derivada... somado, desculpa, eu me perdi aqui. Foram muitas multiplicações. Eu me perdi. Tudo isso somado, né? Isso foi a primeira coisa. Tudo isso somado à derivada do segundo termo, que de novo cai na regra das cadeias. Então eu vou ter que fazer a regra de dentro, que vai ser só 2, multiplicado pela derivada do termo de fora, que vai ser menos 5, 2x mais 5 elevado a menos 6. Tudo isso multiplicado pela primeira função sem alterar. Certo? Vamos deixar isso aqui mais bonitinho. Então a minha derivada vai ser 3x ao quadrado menos 25x à quarta x ao cubo menos 5x à quinta ao quadrado vezes 2x mais 5 elevado a menos 5. Você simplesmente pega a derivada da primeira, multiplica pela segunda e soma isso à derivada da segunda vezes a primeira, certo? Então vamos fazer alguns exemplos disso. Deixa eu mudar de cor. Vamos dizer então que eu tenho a função 10x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 7. Tudo isso multiplicado por 20x à oitava menos 8. Bem, a derivada disso vai ser... Eu pego a derivada do primeiro termo, 30x ao quadrado, mais 10x, e a derivada de menos 7 é 0. Eu multiplico isso pelo segundo termo, 20x à oitava menos 8. E eu somo isso à derivada do segundo termo, que é 160x à sétima, e a derivada de 8 é 0, multiplicado pelo primeiro termo, 10x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 7. Vamos fazer só mais um.
Vamos fazer só mais um. E vamos fazer aqui... Vou dar a função... deixa eu pensar. Vamos usar y para não ficar muito igual. E vamos misturar as regras. Vamos misturar a regra geral... A regra da cadeia com a regra dos produtos. Então vamos dizer que eu tenha a função x² mais 2x. Tudo isso elevado à quinta, né, regra das cadeias. Eu espero que isso já esteja ficando mais natural para você. Tudo isso multiplicado por 3x a menos 3 mais x². Tudo isso elevado a menos 7. E eu quero saber... qual é a derivada? Bem, isso aqui são duas funções se multiplicando, né? Então, primeiro, você sabe, eu tenho que fazer a derivada do primeiro termo. Bem, isso aqui é uma função em relação à outra. Então, qual vai ser a derivada desse cara? A derivada desse cara vai ser primeiro a derivada do termo de dentro, 2x mais 2, multiplicado pela derivada do termo de fora, vezes 5x² mais 2x, certo? E essa é a derivada do primeiro termo. Então eu multiplico agora pelo segundo termo. 3x a menos 3 mais x², tudo isso a menos 7. E eu somo isso. Vamos ver aqui. Eu somo isso ao primeiro termo sem modificar, né? Não importa muito a ordem.